Afinal, o que é texto? Na linguística, há dezenas de definições. Nesta série de 4 vídeos, apresento 4 definições de texto na linguística e comento os pontos fortes e fracos de cada uma delas para você poder formar sua opinião. Na parte 1, falei da definição estruturalista de texto como combinação de orações, que você pode ver aqui. No vídeo de hoje, vou falar da definição semântica de texto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de deixar seu like. Este é o canal Linguagem na Lata e meu nome é Alessandra Castilho Ferreira da Costa, sou professora, linguista e pesquisadora do Departamento de Letras da UFRN. A segunda definição de texto na linguística é a definição semântica de texto como unidade temática, quer dizer, como uma unidade de conteúdo, de significado, com conceitos e relações entre esses conceitos. Por exemplo, Halliday e Hayson defendem que o texto é uma unidade do significado e não da forma. Eles dizem o seguinte: um texto não é como uma oração, só que mais longo. Ele tem uma natureza diferente da oração. Pode-se entender melhor o texto como uma unidade semântica, uma unidade não da forma, mas do significado. Por que a gente deveria considerar texto como uma unidade temática, como uma unidade de conteúdo e significado? Bem, um argumento a favor é que nós nos lembramos das informações que lemos ou ouvimos, mas não das palavras exatas escritas ou ditas. Então, isso mostra que a gente esquece facilmente da forma, mas se lembra do conteúdo quando esse conteúdo constitui uma unidade. Então, o conteúdo como unidade é mais importante do que a forma. A palavra-chave aqui é coerência, isto é, o modo como as informações são articuladas e unidas, o que torna um texto lógico, consistente. Agora, qual seria o método de analisar o texto como unidade temática? Existem várias abordagens semânticas, mas vou comentar 2 das mais famosas. A primeira é a abordagem tema-rema, e a segunda, a das macroproposições. Bom, a abordagem tema-rema nasceu no estruturalismo tcheco e foi proposta em 1929 por Vilém Matésios no contexto da Escola de Praga e posteriormente foi aperfeiçoada por František Daneš. Para Matésios, a base do enunciado é o seu tema. E esse tema, em geral, é alguma informação já conhecida para o falante e, por isso, é o seu ponto de partida. Por isso, Matésios propôs distinguir entre tema e rema, isto é, entre uma parte da oração que traz informação já conhecida pelo ouvinte ou leitor, que é o tema, e a parte da oração com informação nova para o ouvinte ou leitor, que é o rema. A abordagem tema-rema também é conhecida como perspectiva funcional da oração. Por exemplo, em textos narrativos, em geral, uma informação que era nova, rema, é retomada e se transforma em tema, informação conhecida. Esse movimento de introduzir uma informação nova e depois retomá-la como conhecida, dá aos textos narrativos uma estrutura que parece a de uma escada. No exemplo, era uma vez um viúvo que se casara com uma mulher arrogante. Ela tinha 2 filhas que zombavam da filha do viúvo. Esta se chamava Cinderela. Você tem, no início do texto, a existência de um certo viúvo, que é rema, a informação nova. Em seguida, já sabendo que esse viúvo existe, o pronome relativo que marca a existência dele como informação conhecida do leitor. E aí vem a informação nova, o segundo rema,
que é a de que ele se casou com uma mulher arrogante. Depois que o leitor já sabe que a nova esposa do viúvo é uma mulher arrogante, a oração seguinte retoma essa informação como tema, como algo conhecido por meio do pronome ela. E aí, a informação nova, o rema 3, é que ela tinha 2 filhas. Acho que já deu para entender, né? Nos textos descritivos, você tem sempre o mesmo tema e as novas informações ou remas são acrescentados. Essa estrutura de um tema só e vários remas parece um pente. No exemplo, Cinderela trabalhava dia e noite. Ela limpava toda a casa, cantava para os pássaros, sofria insultos e continuava gentil. O tema é sempre Cinderela e as informações novas ou remas são que ela limpava a casa, cantava para os pássaros, sofria insultos e continuava gentil. A estrutura com um hipertema, que é um tema mais amplo que se subdivide em vários subtemas, parece um garfo. No exemplo, as irmãs de Cinderela eram muito más. A mais velha se chamava Griselda, a mais nova se chamava Anastácia. O hipertema é as irmãs de Cinderela, e esse hipertema se subdivide em 2 temas. O primeiro é a mais velha e o segundo a mais nova. Mas vamos a 3 pontos negativos específicos da abordagem tema-rema. Primeiro, é difícil dizer com exatidão o que é verdadeiramente conhecido ou não do enunciador e do interlocutor. E esse é um aspecto também pragmático e não estritamente semântico. Segundo, além disso, a análise do tema-rema fica muito presa à superfície do texto, aquilo que aparece explicitado em palavras, mas o texto veicula também conteúdos implícitos. Terceiro, esse tipo de análise não explicita os tipos de relações semânticas entre proposições no texto, quer dizer, se há relações de condicionalidade, causalidade, finalidade e assim por diante. A segunda abordagem semântica famosa é a abordagem das macroproposições, postulada por Van Dyck em 1980. Para Van Dyck, todo texto desenvolve uma ideia ou tema principal, e essa ideia ou tema principal é chamada por ele de macroproposição, ou seja, um tópico, uma macrounidade de significado que liga as partes do texto. A intenção de Van Dyck era explicitar o aspecto semântico das relações de coerência. Para isso, ele busca identificar a ideia ou tema principal de um texto, sua macroproposição, por meio de uma série de operações denominadas de macro-regras, que são de 4 tipos: eliminação, seleção, generalização, construção e integração. As 2 primeiras macro-regras permitem selecionar e eliminar informações menos relevantes ou que podem ser inferidas por outras informações no texto. Por exemplo, o enunciado: a fada madrinha tirou uma varinha. A varinha era prateada. Ela girou-a 3 vezes sobre a cabeça de Cinderela. Pode se transformar em: a fada madrinha tirou a varinha e girou-a 3 vezes sobre a cabeça de Cinderela. Nesse novo enunciado, a informação de que a varinha era prateada foi eliminada por não ser muito relevante. Outro exemplo é o seguinte: Cinderela passou pelo portão e fugiu do palácio. Esse enunciado pode ser transformado em: Cinderela fugiu do palácio. Aqui, a informação de que Cinderela passou pelo portão pode ser inferida pelo fato de que ela fugiu do palácio, pois, para fugir do palácio,
é necessário que Cinderela antes tenha passado pelo portão. Este é um exemplo da operação de seleção. Já a operação de generalização tem por objetivo simplificar as informações. Por exemplo, um enunciado como: todos os duques, marqueses, condes, viscondes e barões foram ao baile. Pode ser simplificado assim: toda a nobreza foi ao baile. A última macro-regra é a de construção ou integração, que diz respeito a uma sequência de ações e eventos que podem ser resumidos com uma ação mais global. Por exemplo, Cinderela varreu o chão e passou um pano úmido sobre a superfície. Pode ser construída ou integrada com a seguinte ação: Cinderela limpou o chão. Para Van Dyck, fazendo tais operações sucessivamente, podemos chegar à ideia principal ou assunto do texto. No caso do conto de fadas Cinderela, sua ideia principal ou macro-proposição poderia ser, talvez, a bondade conquista a felicidade, já que Cinderela é bondosa e seu final é feliz, mas há outras possibilidades. Um ponto forte especificamente da abordagem das macroproposições postulada por Van Dyck é que ela explica como nós conseguimos nos lembrar do que lemos ou ouvimos e não das palavras exatas. Quando, por exemplo, ouvimos ou lemos uma história, não necessariamente lembramos de todos os detalhes, mas do conteúdo global, porque eliminamos, selecionamos as proposições do texto e construímos macroproposições, conteúdos mais gerais. Vamos agora a alguns pontos fortes e fracos da definição semântica de texto como unidade temática. Um ponto forte das abordagens semânticas do texto é que elas enfatizam o papel do desenvolvimento do tema num texto para a coerência e nos fornecem os instrumentos de como analisar a progressão temática. Agora, vou mencionar 3 pontos negativos das abordagens semânticas em geral. Um primeiro ponto negativo é que a definição semântica de texto como unidade temática pressupõe que todo texto se organiza numa estrutura hierárquica de tema principal e temas secundários. Mas será que todo texto é estruturado assim mesmo? Por exemplo, nossas conversas cotidianas e espontâneas seguem sempre um tema principal ou passamos de um tema a outro? O segundo ponto é que o conceito de tema não tem a mesma definição nas várias abordagens semânticas. Por exemplo, na abordagem tema-rema, o tema é tópico do enunciado, aquilo sobre o que se fala, ao passo que na abordagem das macroproposições, o tema é uma proposição abstrata, na verdade, a tese do texto. O terceiro ponto é que, com frequência, elas ficam só no nível do conteúdo do texto, mas não atingem o sentido do texto. É que o conteúdo informacional de um texto não é idêntico ao seu sentido. Por exemplo, alguém pode ler a Metamorfose de Kafka e até conseguir narrar com precisão tudo o que acontece nessa história. Mas isso não significa que essa pessoa saiba qual é o sentido desse texto. Essa pessoa pode até mesmo se perguntar: mas o que significa esse negócio de um homem que se transforma em inseto? Quer dizer, essa pessoa entende o conteúdo informacional, os eventos, mas não entende o sentido da história, o que ela simboliza. Então, uma coisa é o conteúdo de texto e outra o sentido. Isso significa que definir texto só como unidade temática também é problemático. No próximo vídeo, vamos falar da definição pragmática de texto. Não deixe de ver. Tchau, tchau!